Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 75. Que grande amigo é meu Jesus. 75 no Cantor Cristão, vamos cantar. Hoje culto memorial, estamos aqui para agradecer ao Senhor pelo seu grande amor para conosco, demonstrado na cruz do Calvário, morrendo por nós em nosso lugar. E Ele falou: todas as vezes que vos reunirdes para partir o pão e o cálice, tomar o cálice, fazer isto em memória de mim. Estamos aqui para agradecer, portanto, ao Senhor. Vamos cantar hino de número 75 no Cantor Cristão. Podem se assentar, amados e queridos irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus na oração agora também por todos os muitos privilégios que Deus nos deu durante a semana e por estarmos novamente aqui para louvá-lo e para glorificá-lo. Parabéns para todos os irmãos aqui presentes, com alegria no coração, ninguém por constrangimento, todos movidos pelo amor que temos para com o Senhor. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos conduziu em paz em mais uma semana. O Senhor nos conduziu em paz no mês de setembro e agora, Deus, já estamos adentrando o mês de outubro. E este ano tão atípico, Senhor, quando tantas pessoas estão sem saber o que fazer, quantas pessoas estão desalentadas, quantas pessoas estão entristecidas, quantas pessoas estão em estado de depressão, quantas pessoas perderam o ânimo, Senhor, inclusive o ânimo espiritual. Quantos estão adormecidos, quantos se descuidaram, Senhor, e infelizmente muitos serão achados adormecidos quando o noivo chegar. Muitos serão achados desabastecidos do divino azeite espiritual quando o noivo chegar. Oramos então pela tua igreja aqui, pela noiva do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja nesta localidade. Possamos, ó Deus, vigilantes estarmos, trabalhando, orando, participando nos cultos e incentivando outros, para que também possam, ó Deus, abastecer a sua vida com a palavra do Senhor, o ânimo, o vigor que somente o Senhor pode nos conduzir, nos conceder. Pedimos a tua bênção para esse culto que estamos oferecendo a ti, Senhor, prestando a ti. Abençoe os hinos que serão cantados, as participações especiais, o conjunto instrumental, o coral. Mas principalmente, Senhor, abençoe a tua palavra que vamos ouvir e que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Porque o Senhor Jesus Cristo, tão amoroso, que deu a sua vida por nós, continua sendo desconhecido pela grande maioria das pessoas. Foi desprezado no passado, continua sendo desprezado hoje, e nós pedimos que nós que te conhecemos, nós que te amamos, nós que fomos comprados por um preço tão grandioso, possamos valorizar esse sacrifício que o nosso Mestre fez por nós, dando a sua vida por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos isso sempre bem vívido em nossos corações e nossa mente, para que não negligenciemos, ó Deus, tão grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo.
pedimos a Tua bênção para o momento memorial, quando vamos, ó Deus, participar do pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, moído por nós. Também o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido por nós, e só no sangue precioso do Senhor Jesus é que os nossos pecados são lavados, nossos corações são purificados, somente o Senhor Jesus nos conduz à Tua presença. Então nos abençoe nesse culto, pedimos também a Deus pelos irmãos que estão trabalhando, nos hospitais, no transporte, os irmãos que estão atravessando por lutas e dificuldades, ajude a todos, fortaleça a todos, anima a todos, Senhor. E ao redor do mundo, onde os nossos irmãos estão reunidos, com sinceridade, com fidelidade, com amor, alguns já antes do que nós, outros depois de nós, devido ao fuso horário, mas que todos com alegria sirvamos ao Senhor, olhando para cima, esperando o glorioso momento quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Servir a Jesus e prazer sem igual, nele a salvação e vida eternal. É só confiar e seguir sua luz, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois nos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham cegar e espinhos do mal nos possam magoar, o bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa
difícil demais, é prazer sim servir a Jesus.
convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 8, o versículo 27. Mateus capítulo 8, o versículo 27. Temos esta pergunta que a maioria das pessoas no mundo ainda está fazendo. E que nós devemos ter a resposta. Eu tenho a resposta, você tem a resposta? A pergunta que foi feita é: quem é este? Quem é este? O que você pode responder a respeito disso? Eu posso dizer tudo o que está escrito no capítulo 8 de Mateus. E no capítulo 8 nós temos as respostas. Quem é este? E exatamente o que aconteceu no capítulo 8 aconteceu na minha vida também. O Senhor Jesus, o que operou ali no capítulo 8 com várias pessoas, Ele operou tudo na minha vida. E você pode dizer isso também. Se você é salvo, você pode dizer para as pessoas que estão perguntando: quem é este? Quem é este? Os atribulados, os aflitos, os desesperançados, os que estão sem orientação do que fazer, nós podemos dizer. Eu já tirei fotografia da Bíblia hoje e já mandei para algumas pessoas, inclusive na língua letoniana também, para aquela amiga que estamos evangelizando na Europa. E você que está aqui no Brasil, nós que estamos aqui confortavelmente sentados, é bom nós sabermos como é que está a situação do mundo. Ela mora na rica e desenvolvida Europa. Mas ontem sexta-feira comentava com a Álida, com o Álvaro, com a Larissa, ela mandando fotos do escritório dela que ela fechou por causa da crise. E ela falou: a crise mundial fechou o meu negócio. Não sabe o que vai fazer. Com um problema de saúde, falou assim: gastei os meus últimos trocados, não tenho mais trabalho, não sei o que eu vou fazer. Mandei fotografias da palavra de Deus. Então agora ouça a palavra do Senhor. E há uma igreja aqui que ora pela sua saúde. A rica Europa está em crise. Os casos de coronavírus estão aumentando de novo lá. Por quê? Porque lá foi o berço do cristianismo, onde não propriamente o berço, mas da onde saíram a maior parte dos missionários. O continente mais cristão no passado, hoje está lá, entregue à idolatria, entregue às filosofias, aos descuidos espirituais. Por isso precisamos orar, queridos irmãos, e falar: nós temos a resposta aqui. Eu tenho a resposta, você tem a resposta. Eu não engrosso a minha voz no coro dos desesperançados por aí. Eu não engrosso porque eu tenho esperança. Eu não engrosso a minha voz no coro das pessoas que estão aflitas por aí, porque eu não estou aflito, eu tenho esperança. Eu não engrosso a minha voz no medo, no coro enorme dos medrosos por aí, porque eu não tenho medo, eu sei em quem eu confio, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem falou isso? Quem falou isso? Você deveria saber. Quem falou isso? Está na Bíblia, nós já lemos essa semana, esse ano, o nosso irmão Jó do passado. Eu sei em quem tenho crido, na maior aflição, na maior dificuldade. Qual era a situação de Jó? Qual era a situação? Perdeu os 10 filhos, perdeu a fazenda, perdeu o dinheiro, não tinha mais nada, nem saúde não tinha. E nem a esposa não estava mais do lado dele, que até pediu para ele morrer de uma vez. Ele não tinha mais nada, mas ele tinha tudo. Por que ele tinha tudo? Porque ele tinha Deus. Eu sei em quem tenho crido. Se coçando com um cavaco de telha no meio da cinza, ninguém, nem amigo, nem irmão, nem família, nem filhos, nada para consolar. Mas ele sabia, não estava desesperado, porque ele sabia quem ele queria. E ainda ele falou: mesmo que ele me mate, nele confiarei. Nós não conhecemos a palavra de Deus, por isso que nós entramos no fosso da confusão, porque precisamos conhecer a palavra de Deus. Jó falou: mesmo que Deus me mate, eu continuarei confiando nele. Você pode dizer isso também? Bom, quem é esse na sua vida? É um desconhecido, como a maioria das pessoas? Diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Em primeiro lugar, ele é o que pode curar os enfermos. E eu posso dizer, ele fez isso na minha vida. Eu tinha a pior de todas as enfermidades. Eu não tinha câncer, eu não tinha lepra, mas eu tinha uma doença muito pior. O que pode ser pior do que a lepra? O que pode ser pior do que o câncer? O que pode ser pior do que o coronavírus? O que pode ser? O pecado. O Senhor me curou. Eu posso dizer quem é Ele. Ele é o meu Senhor, Ele me curou. Que curou do pecado, da enfermidade do pecado. Eu tinha apenas 11 anos de idade.
e lembro perfeitamente da noite quando eu senti que eu era pecador e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Você se lembra quando você fez isso? Não se esqueça, porque às vezes nós nos esquecemos e aí esquecemos da graça maravilhosa que o Senhor nos alcançou e que nos perdoou e pegou os nossos pecados e fez o que com eles? Lançou nas profundezas do mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele nos curou. O Senhor Jesus, quem é esse? É o que cura os pecados, é o que cura as enfermidades. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, temos ali a resposta de quem é esse. E descendo ele do monte, Mateus 8, 1 a 3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E logo foi purificado da lepra. Eu penso nessa palavra, meus irmãos, eu não consigo entender essas pessoas que ficam fazendo isso aqui. Eu não consigo entender. O Senhor Jesus, ele era perfeitamente homem, ele tocou no leproso. Lepra, na época, era uma doença altamente contagiosa e incurável. O Senhor Jesus não tinha medo de tocar. Não tenha medo do seu irmão. Quem está colocando medo no seu coração é o inimigo de Deus. Dê a mão para o seu irmão, cumprimente o seu irmão. O Senhor Jesus, ele não tinha medo, ele é o nosso exemplo. Quem é esse? É o meu Senhor, que cura as enfermidades. Estava lá, fui convidado para ir ao sepultamento, não era irmão aqui da nossa igreja, embora no passado foi membro aqui. Morreu tragicamente durante a semana. Estava lá no cemitério, e o líder daquela igreja, ainda no sábado, dei o soquinho santo no meu irmão. Irmãos, olha, e francamente, não venha com isso, por isso para o meu lado, porque eu vou chamar a sua atenção. Isso não é brincadeira. Que história é essa de soquinho santo? Isso não é, isso é circo, é espetáculo circense. São os animadores de auditório falando esse tipo de coisa e as pessoas acham graça. Aí acharam graça. Eu achei lamentável a expressão daquele homem. Irmãos, o Senhor Jesus tocava nos leprosos. Nós não podemos ter medo dos nossos irmãos. A comunhão vem do Senhor, e esse nosso Deus é poderoso para nos guardar, para nos proteger, porque nenhum vírus no mundo pode fazer alguma coisa com você. Se você estiver firmado no Senhor, confiado no Senhor, e se não for da vontade do Senhor que você morra de coronavírus, você não vai morrer de coronavírus. Tenhamos confiança nesse Senhor. Quem é este? É o Senhor que cura as enfermidades. Ele curava paralíticos à distância, ou qualquer enfermidade à distância. Ele não precisava estar no local. Uma palavra dele alcançava onde quer que fosse. Mateus capítulo 8, versículos 5, 6 e o 13 também. Mateus capítulo 8. Quem é esse? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, eu era mais contaminado do que a lepra, muito mais contaminado. O pecado é pior. Eu estava imobilizado pelo pecado, eu era um paralítico espiritual. E ele me curou. E ele cura à distância, ele não precisa estar no local. Quem é este? É o Senhor que me curou do pecado, é o Senhor que me libertou da escravidão em que eu estava. Quem é esse? Nós podemos dizer, ele fez a mesma coisa conosco. E não foi a única vez que o Senhor Jesus falou, deu uma ordem e as pessoas foram curadas. O Senhor Jesus tem poder sobre tudo. Quem é esse? É o poderoso Senhor. Ele está aqui conosco, mas a palavra dele alcança o mundo todo, e a presença dele está no mundo todo. Também Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, servia-os. Esse é o nosso Deus. Quando alguém perguntar para você, quem é esse? Você pode responder: ele foi o que curou no passado os leprosos, que fez os paralíticos andarem, que abriu os olhos aos cegos, que fez os surdos ouvirem, que fez os mudos falarem. E não foi isso que ele fez conosco? Nós não éramos contaminados pelo pecado, que é pior do que a lepra? Nós não estávamos imobilizados pelo pecado? Nós não estávamos cegos pelo pecado? Não é verdade? Vários irmãos chegam para mim e falam: pastor,
é difícil de ver os meus familiares, porque eu falo do Evangelho para eles, ou para os meus amigos. E para nós que somos salvos é tão claro, mas para as pessoas que não são convertidas, eles não entendem. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Quem é esse? É aquele que abriu os meus olhos, ele pode abrir o seu também. Por que você não permite ele abrir os seus olhos? É o que nós podemos falar. Quando alguém perguntar quem é este, nós temos a resposta para dar. Ele nos cura, ele nos liberta, ele faz com que possamos servi-lo como a sogra de Pedro. Depois de curada, ela servia ao Senhor. E o que nós devemos fazer depois da cura também, queridos e amados irmãos? Servi-lo. Depois da cura, nós devemos servi-lo com alegria. Por que não existe alegria no coração de algumas pessoas e voltarem no domingo à noite? Por que não existe alegria no coração de algumas pessoas para vir no culto de oração na quarta-feira? Depois de curado, ela servia, e não foi a única. Lembra-se de que quando o Senhor Jesus estava passando pela última vez em Jericó, o cego Bartimeu clamava ao Senhor, e as pessoas o repreendiam, mas o Senhor Jesus o curou. E como termina dizendo a respeito do Bartimeu? Ele, seguindo, servia-o. Ele seguia o Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir logo mais sobre o gadareno, o endemoniado gadareno, que tinha uma possessão de demônios, era uma infinidade de demônios ali. Mas depois de curado, o que ele quis fazer? Seguir ao Senhor. Ele viu o Senhor Jesus entrando no barquinho. Senhor, eu quero ir contigo, eu não quero mais ficar nessa vida aqui, eu quero ir contigo. Todas as pessoas que são curadas de verdade pelo Senhor, não querem mais ficar na vidinha de sempre, não querem mais viver como no passado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a indiferença já ficou para trás, a cegueira já ficou para trás, a paralisia já ficou para trás, a imobilização já ficou para trás, a contaminação já ficou para trás. Quem é esse? É quem me libertou do pecado. Mas em segundo lugar, ele tem poder também sobre todas as coisas. Não é só sobre a lepra, não é só sobre a paralisia, não é só sobre a cegueira, não é só sobre a febre, não é sobre a língua presa, o ouvido surdo. Não, ele tem poder sobre tudo. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 26. Ele tem poder sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre tudo. Não é só sobre as enfermidades, não é só sobre os problemas físicos que afetam alguém. Ele tem poder sobre a natureza. Porque quem criou a natureza? Foi ele. Quem sustenta todas as coisas? É ele. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 26. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quem é esse? É aquele que aquieta os nossos corações. O coração das pessoas no mundo está agitado. O coração das pessoas sem Cristo está atormentado. O coração das pessoas que ainda estão longe do Senhor Jesus Cristo está um grande temporal, um enorme temporal. Eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Eles não sabem o que sucederá depois de hoje. Eles não sabem. Nós que temos paz no nosso coração, temos essa presença maravilhosa em nosso coração, podemos falar para eles. Este é o Senhor que tem o domínio sobre tudo, sobre os ventos, sobre o mar, sobre toda a natureza, sobre o coração humano também. Se nós permitirmos, Ele traz paz ao nosso coração. Quando alguém perguntar quem é esse, responda: esse é o Senhor que tem domínio sobre tudo. Quantas pessoas estão aqui pedindo oração pelos seus familiares? Nossa amada irmã Iraci é uma delas. Pediu pelo filho que estava gravemente enfermo no hospital. Lembro da noite que ele chegou: pastor, meu filho está gravemente enfermo no hospital, nem receber visita. Não era coronavírus, era outra enfermidade muito séria. E só um milagre para libertar. E os que vêm na quarta-feira, lembram, nós oramos. E oramos, e nós não temos poder nenhum, mas tem alguém que tem poder. O Senhor tem poder. Perguntem para a amada irmã Iraci. O filho foi liberto da enfermidade, e ela está planejando o culto de ação de graças em casa, para louvar ao Senhor pela bonança que Deus faz, no mar da Galileia e em qualquer lugar na sua vida também. Porque não existe lugar onde existe mais tempestade do que no coração humano.
Não existe lugar onde tenha mais conflito do que no coração humano. E Deus pode acalmar. Não acalmou seu coração, você que é salvo, o meu Ele acalmou. Eu posso dormir em paz, eu deito e durmo e me repouso em segurança, porque eu não me preocupo com amanhã, porque o Senhor me tranquiliza, Ele está comigo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É o hino que nós cantávamos quando criança. Depois, quando viemos para cá, não era mais barco, era Kombi. Com Cristo na Kombi, tudo vai muito bem. Com Cristo em casa, na Kombi, no barco, aonde for, vai tudo bem. Quem é esse? É quem acalmou a minha vida e quem traz paz ao meu coração. Versículo 26, novamente, podemos ler ali, Mateus 8, 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu-se uma grande bonança, uma grande paz. Uma pessoa que se diz cristã e não tem paz, eu duvido que seja realmente cristã. Porque uma pessoa cristã sente paz e não duvida do mestre, porque ele precisou repreender aqueles homens do mar que estavam temerosos. E ele repreendeu: por que vocês não têm fé? Por que vocês duvidam? Por que vocês têm medo de coronavírus? Por que vocês têm medo de abraçar uns aos outros? Por quê? Porque precisamos de sentir mais a presença do Senhor, mais essa presença pacífica do Senhor, trazendo bonança aos nossos corações. Irmãos, muitos estão desperdiçando uma grande oportunidade. Muitos estão deixando passar uma grande oportunidade. É a hora que Deus preparou. Esta é a hora que Deus preparou para nós falarmos: confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. Lá de Senhor, estamos aproveitando cada oportunidade. Terça-feira à noite temos aula com aquela senhora Atéia, numa vida totalmente longe do Senhor, mas nós sempre falamos: nós estamos orando por vocês. E nós cremos no milagre. De manhã orando, meus olhos marejam, orando por essa senhora tão perto de nós. Deus trouxe de tão longe, do outro lado do mundo. E nós oramos: Senhor, algum propósito o Senhor tem. Trazer essa pessoa de tão longe para estar aqui, para ter contato conosco. Não conhecíamos essa mulher 1 ano atrás, 2 anos atrás. E agora Deus nos permite conhecer ela, o esposo dela, os filhos dela, que estão num frangalho de família. E não é assim que estão as pessoas hoje vivendo também? Frangalhos. Dentro de casa, campos de batalha. E nós temos a paz, ou não temos a paz? Porque se nós estivermos com medo, meus irmãos, a nossa palavra vai ser mentirosa. Primeiro tem que haver paz em nosso coração. Eu não me importo o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não me importo. Porque em Mateus, o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O Senhor sabe que vocês precisam. O Senhor está no controle de tudo. Ele não deixa cair um passarinho por terra sem a permissão dele. Ele sabe, Ele traz paz ao coração. Quem é esse? É quem pacificou, acalmou o mar da Galileia e pacificou o meu coração, e espero que tenha pacificado o seu coração também. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, quem é este? Ele tem poder também sobre os demônios. Ele tem poder sobre os demônios. E eu fico admirado de ver, porque se Satanás pediu permissão para cirandar os discípulos, se ele, Satanás, o inimigo de Deus, precisa pedir autorização, por que as pessoas estão ordenando para Deus? Se ele, o inimigo, não tem poder nenhum, se Deus não permitir que ele faça, e ele precisa pedir tudo para Deus, para Jó ele precisou pedir permissão para Deus, para Pedro ele precisou pedir permissão para Deus, e as pessoas estão ordenando: Deus, eu ordeno, eu determino, eu tomo posse, mas as pessoas não têm noção. Esse nosso Deus maravilhoso, Ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre os demônios também. Mateus capítulo 8, versículos 16, 28 e 20. Mateus capítulo 8, versículo 16 primeiramente. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Com a sua palavra. O Senhor Jesus é autoridade. Quem é esse? É autoridade sobre os ventos, é autoridade sobre as enfermidades, é autoridade sobre os demônios. Os demônios não podem fazer nada sem a permissão do Senhor, nem para te cirandar, eles não têm autoridade, precisam pedir autorização para o Senhor. Quem é este? É o que tem autoridade sobre tudo. Diz os versículos 28 e 29.
E tendo chegado a outra banda lá em Gádara, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Os demônios sabem o que vai acontecer com eles, meus irmãos. Eles sabem. Eles sabem quem é aquele. E não é uma vergonha para nós que os demônios saibam mais do que nós que somos filhos de Deus? Você não fica envergonhado? Que os demônios conhecem mais a Bíblia do que nós? Eles estão condenados, mas conhecem. Eles sabem quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos também quem é de verdade. Nós podemos com toda a convicção falar que nós conhecemos esse nosso Senhor Jesus Cristo, que pacifica o nosso coração. Os demônios sabem. Os demônios sabem o que vai acontecer com eles. Os demônios conhecem a palavra de Deus. E seria uma vergonha para nós, filhos de Deus, conhecermos menos. Quando alguém chega e fala a respeito do meu pai, alguma história que eu não conhecia, eu fico envergonhado. Por que eu não aprendi mais com ele? Por que eu não me aprofundei mais no conhecimento da história dele, do que Deus fez através dele? Quando alguém que conheceu meu pai conta alguma história que eu não sabia, eu fico envergonhado que eu não sabia. Nosso pai ajudava no transporte aqui na escola também, e depois que ele faleceu, um senhor lá da borda do campo disse assim, por último ele estava dirigindo uma Topi. Aquele senhor dizia assim: seu pai pegava baldes de terra e trazia para encher os buracos aqui na rua. Eu não sabia disso. Entre uma viagem e outra aqui na escola, ele pegava, enchia baldes de terra, ia lá, fechava os buracos. Não só para ele passar, ele só passava 2 vezes, 3 vezes no máximo, mas para os outros também passar. Eu fiquei com vergonha de eu não ter sabido dessa história. Outros precisaram me contar. Não é verdade que nós deveríamos conhecer mais de perto a palavra do nosso Deus? Ele é o nosso Pai. Não é vergonhoso que o inimigo saiba mais a respeito dele do que nós? Os demônios sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo. E os demônios sabem que estão reservados para o tormento eterno. Nós precisamos falar para as pessoas: quem é este? Esse é o Senhor que tem domínio sobre tudo. E inclusive há uma condenação eterna para quem se descuidar. Para os demônios já não tem mais esperança, mas para as pessoas ainda tem. Quem é esse? É quem tem autoridade sobre os demônios também. E os demônios precisaram pedir: não nos mande para o abismo, permita-nos que entremos nos porcos. Os demônios pedem autorização. E tem gente ignorante ordenando para Deus, não sabe, não tem noção do com quem eles estão lidando. Precisamos falar às pessoas quem é o Senhor Jesus Cristo. Tem autoridade sobre os demônios, mas em quarto lugar, ele também pode salvar. Quem é esse? É quem pode salvar. O endemoniado gadareno, em algumas passagens diz 2, umas passagens diz 1, não importa se são 1, se são 2, o importante é que foram salvos, foram libertos assim como eu, eles também foram libertos. E quando foram libertos, o prazer daqueles homens era não mais ficar na vidinha de sempre, era servir ao Senhor. E quando o Senhor Jesus entrou no barquinho para cruzar o mar da Galileia para a Galileia novamente, eles disseram: Senhor, permite que vamos contigo. Mas o Senhor Jesus deu uma missão para eles. O Senhor Jesus falou: voltem para as vossas cidades, voltem para a vossa parentela, para os seus amigos, e falem quão grandes coisas Deus vos fez. E os moradores de Gádara, de Decápolis, que são 10 cidades, eles chegaram para o Senhor Jesus, eles conheciam aqueles endemoniados. Em alguns evangelhos dizem que eles andavam despidos, jogavam grandes pedras para cima, as correntes que prendiam eles eram arrebentadas, porque eram 2.000 demônios, pelo menos, era uma legião. Arrebentavam, despidos, machucados, porque jogavam as pedras para cima, caíam neles mesmos, era uma cena horrorosa. Mas quando chegaram, os moradores da cidade, quando ouviram falar que Jesus libertou, chegaram ali e viram aquelas pessoas sentadas, curadas, vestidas em perfeito juízo. Eles temeram e chegaram para o Senhor Jesus e falou: retira-te dos nossos termos. Eles estavam apavorados.
Eles não sabiam quem era o Senhor Jesus. Não sabiam quem era. Então o Senhor Jesus dá uma missão para aqueles endemoniados, ex-endemoniados, agora salvos. Vão e falem quão grandes coisas Deus vocês. Quando o Senhor Jesus, depois de algum tempo, voltou para Gádara, não somente receberam o Senhor Jesus de bom grado, como trouxeram todos os enfermos para que o Senhor Jesus os curasse. Aqueles 2 homens ali levaram a palavra do Senhor a todas as pessoas. Quem é este? Ele. Vocês lembram como eu era no passado? Vocês lembram como eu era? Eu era mentiroso, eu era pecador, eu tinha tantos maus desejos, pensamentos. Eu era assim. Não adianta esconder. Não adianta. Muitas vezes as pessoas tentam esconder. Não fui tão errado que nem outro. Não adianta esconder. Nós éramos mesmos. Nós éramos imundos, nós éramos impuros, nós éramos pecadores. Não se esconda. E quanto mais você revelar o que era e o que nós somos agora, que o Senhor Jesus fez, mais impactante será o testemunho na vida das pessoas. Porque muita gente tenta se fazer de santinho. Nós não éramos, e se o Senhor Jesus não nos tivesse libertado, continuaríamos vivendo na imundície, como sempre. O Senhor Jesus nos perdoou, o Senhor Jesus nos curou, e hoje temos uma grande missão para falar a todos. Porque infelizmente, meus irmãos, ele continua sendo desconhecido de muitas pessoas. Inclusive, está se repetindo hoje o que aconteceu quando o Senhor Jesus veio corporalmente à terra. Os fariseus o receberam, os escribas o receberam, os sacerdotes o receberam, todos eles o rejeitaram porque não conheciam quem era. Sacerdote, Anás e Caifás não conheciam quem era o Senhor Jesus. Eles tinham a lei, eles deveriam saber quem era o Senhor Jesus. Os escribas escreviam a lei, não sabiam quem era o Senhor Jesus. Os fariseus eram um grupo religioso, não sabia quem era o Senhor Jesus. E hoje a história se repete, meus amados irmãos. A maioria das pessoas, e até dos falsos profetas por aí, eles não conhecem o Senhor Jesus. A irmã do acidentado que faleceu ligou para mim chorando muito. Pastor, pode ir lá no sepultamento também? Claro que eu fui. Cheguei lá e já estranhei que só eu de pastor que estava de Bíblia, ninguém mais. Vou com a minha Bíblia, como aprendi com meu pai, e gosto que todos saibam que é Bíblia, vou assim mesmo, para que todos saibam que é Bíblia, para que ninguém tenha dúvida de que é a palavra do Senhor. Quando começou a palavra, o sujeito começou a falar que quando uma pessoa, um personagem da Bíblia estava morrendo, orou a Deus, e Deus falou: mas não se preocupe, porque o meu filho também não deveria morrer do jeito que morreu, e morreu mesmo assim. Perceberam alguma coisa errada nessa palavra? Deus falou para aquela pessoa: o meu filho também morreu, não era para morrer desse jeito, mas morreu mesmo assim. O que está errado nessa mensagem? Isso é uma mensagem diabólica. Isso é uma mensagem divina, não. O Senhor Jesus falou que Ele veio para morrer. Para esta hora eu vim. Ele veio para morrer. Não foi um acidente que aconteceu. Não foi Deus foi apanhado de surpresa. Não. Tudo foi planejado. E a Bíblia diz: desde quando o Senhor Jesus foi morto? Nós conhecemos a palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Desde quando ele foi morto? Lá no jardim, no Monte Monte Calvário, está escrito na Bíblia. Quando ele foi morto? Desde a fundação do mundo. Quando Deus planejou tudo, Ele já planejou que o seu filho, por amor, iria morrer, para Deus demonstrar a todos o seu amor. Mas se nós não conhecemos quem é este, nós vamos ouvir, nós vamos achar graça, vamos dar soquinho santo, vamos fazer essas coisas de circo por aí, essas mensagens diabólicas. Você pode dizer quem é esse? Você conhece profundamente quem é esse? Você conhece a palavra do Pai mais do que os inimigos? Se não conhecemos, vamos nos aprofundar mais. Hoje à tarde, aproveite e pega a sua Bíblia e vá ler, e vai estudar. Porque quanto mais nós nos aprofundarmos, meus irmãos, mais nós vamos saber quem é esse. Que Ele tem poder sobre as enfermidades. E a pior de todas qual é? Não é coronavírus. Coronavírus é uma brincadeira diante do pecado. Não é lepra, não é câncer, não é todas as enfermidades do mundo juntas não chegam à mortalidade que tem o pecado. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre as intempéries, sobre a tempestade. Por isso, não fique com medo na tempestade, confia no Senhor. Ou Ele precisa falar para você também: homens e mulheres de pouca fé,
Deus quer que nós tenhamos paz nele. Ele é a paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus também tem autoridade sobre os demônios, sobre tudo. Para que temer? Se ele tem autoridade sobre demônio, ele tem autoridade sobre vírus, ele tem autoridade sobre tudo. Não precisa temer. Confia nele. Ele pode salvar. Ele me salvou. Eu posso dizer para qualquer pessoa, no Brasil e no mundo, quem é esse? Esse é o Senhor Jesus Cristo aqui no céu. Quando Deus nos permitiu o privilégio de estarmos em Jerusalém, estava lá com o irmão Edar, a Clarice e a irmã Maria Rita saíram, e aí chegou um sujeito lá, compra relógio. Eu falei, não uso relógio, não uso. Compra perfume. Eu falei, nem preciso comprar perfume, meus irmãos me amam tanta coisa que eu nem uso tudo que eu quero. Então leva para uma das suas esposas. Eu falei, que isso, rapaz, eu sou um cristão. Na Bíblia está lá que Abraão, nosso pai, teve 2 mulheres, teve mais mulheres, tudo mais. Falei, você não sabe o que você está falando. Conheça mais a palavra de Deus. Há 4.000 anos vocês estão pagando pelo erro do seu pai. Vocês não aprenderam ainda? Há 2.000 anos. Há 2.000 anos vocês estão pagando pelos erros do seu pai. Vocês não aprenderam ainda? Conheça a palavra de Deus. Se Abraão não tivesse pecado, não teria essa briga entre vocês e os seus irmãos. Não teria essa briga. Por causa do pecado existe essa desgraça toda. O rapaz não sabia nem o que falava mais. Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, não sabemos quem é esse, facilmente nos enganamos. É mesmo? Que coisa, não sabia disso. Sabemos sim, nós sabemos os prós e os contras, o que é certo e o que é errado. Porque a Bíblia é tão maravilhosa, não fala só das coisas boas, mas fala das coisas erradas para nos advertir também, para nós aprendermos também. Fala dos discípulos com medo no mar, para que não tenhamos medo, para que nós tenhamos paz, conhecendo mais de perto o Senhor Jesus que está conosco, que é a nossa paz, que excede todo o entendimento. Deus abençoe a sua igreja para que possamos conhecer melhor quem é esse. Muito obrigado pelos teus filhos, pela tua igreja, pela fidelidade, Senhor. Como o Senhor se agrada da fidelidade, porque a Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Então que todos nós possamos ter fé. Fé de que o Senhor não permitirá que o coronavírus ataque os teus filhos. Então estejamos aqui de novo à noite com alegria e incentivemos aqueles que estão descuidados, Senhor. Não é normal o corpo estar separado. Alguma coisa aconteceu, alguma tragédia aconteceu. Então ajuda-nos, ó Deus e Pai, estarmos unidos, trabalhando, para que quando o Senhor Jesus vier, encontre todos te servindo com alegria e amor. E os enganadores estão por aí. Os emissários do inimigo estão nos templos, estão em todos os ambientes, e os que não conhecem quem é este, quem não conhece o Senhor Jesus Cristo, facilmente aceita as mentiras e os enganos do inimigo. Permita-nos então estarmos bem perto do Senhor, íntimos do Senhor, ouvindo bem de perto a Tua palavra, conhecendo a Tua voz, para não sermos iludidos como tantas pessoas no mundo. E ajuda-nos também, Senhor, a falarmos que este Deus é o nosso Deus maravilhoso, que perdoa, que sara e que salva dos nossos pecados. Agora pedimos que a graça do Senhor, a bendita presença do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo hoje e para todo sempre.
Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Que o culto continue indo para casa, que o culto continue junto à mesa, que o culto continue à tarde e que o culto coletivo continue à noite aqui para a glória do Senhor. Até a noite então, com a permissão do nosso mestre.